Cabala Física Quântica Transpessoal. Esse é o nome do capítulo do livro da Quinta Dimensão, que a gente falou hoje na Conexão Quinta Dimensão. O que fez a física quântica estar tão em alta, né, nos últimos tempos? Já vinha lá com Einstein, a mecânica quântica, mas o que fez é o fenômeno da quinta dimensão, contemporâneo, quinta dimensão e física quântica. Por quê? Porque muitas pessoas precisariam entender mentalmente para ir formando um campo, uma massa crítica, um número suficiente de pessoas que entendessem esses fenômenos para ancorar mais a quinta dimensão na Terra. Então a física quântica vai explicar os fenômenos espirituais. Então o que a Cabala já falava lá atrás, Hermes Trismegisto e outros sábios já falavam lá atrás, a física quântica explica. Por exemplo, o todo é um, a unicidade, aí a física explica, realmente é tudo algo só, ou o fenômeno Tzin-Tzum, que é, na Cabala, a origem de tudo veio de um vácuo que se explodiu, dando origem a tudo, uma energia de amor em potencial que deu origem a tudo que existe. E a física quântica fala desse movimento de contração e explosão que deu origem a tudo. Teve uma vez um aluno do curso transpessoal, que ele falou que esse livro aqui, o Passagem para a Essência, que nem era esse, era da primeira edição, antes de existir a Madras nas nossas vidas. Ele falava, esse livro é todo física quântica. Eu entendia bem pouquinho de física quântica, né? Mas depois eu fui entender o que ele estava falando. Mas o que importa não são os entendimentos e o controle da mente, mas o como pode ecoar aqui. Como pode ecoar aqui. Então, quando eu li a Zohar, a síntese da Zohar, né? O livro da Zohar, que é uma síntese, né? Eu nem lembro o que eu li lá, mas eu lembro que quando eu li aquilo foi tocado de um jeito tão forte em mim que eu estava num estado de plenitude. E para mim, as leituras são isso. Essa é a função das leituras. É tocar aqui no mais profundo da alma mesmo. Então, tem muitas coisas da Cabala que ficaram registradas aqui nesse caminho de anos pela Cabala, ficaram registrados aqui na minha mente, né? Mas o mais importante, tanto na transpessoal, na psicologia, não é tanto o que ficou aqui, lógico, faz parte do caminho, porque a gente estuda, porque um ego, ele que ainda não confia totalmente no ser essencial, ele precisa de alimentos, né? De alimentos para ir se entregando, né? Se entregando. Mas aí chega um ponto que na verdade, assim, olha, tá, a gente continua lendo, a gente continua estudando, mas, nossa, antes eu lia, e agora eu medito mais do que eu leio. E na meditação me vem, e aí aqui você, às vezes, coisas de psicologia que você viu lá atrás, aí de repente vem numa aula de transpessoal, aí você fala aquilo da psicologia, porque o conhecimento, ele está aqui, só que a quinta dimensão a gente vai usar cada vez mais o que? O cérebro pré-frontal. Não é o cérebro cortical. Cortical, ele é a base, claro, e o córtex é um tradutor, mas a gente vai está usando cada vez mais o cérebro pré-frontal, que é uma inteligência transpessoal, que os cientistas chamam de cérebro espiritual, que faz conexão com o coração. Então, é uma sabedoria, é um entendimento, e a gente vai sabendo muito mais, e sem ter exatamente lido no livro ou que alguém falou, mas o ser sabe, o ser essencial sabe muito mais do que a esperteza da mente cortical. A gente vai tomando esse caminho de confiança na intuição, nesse saber que vem do, né, como Gender da focalização, que trabalhou com Carl Rogers, Carl Rogers, precursor do humanismo, que é a linha que veio antes da transpessoal. A transpessoal vem do humanismo, que acrescentando o aspecto espiritual. Então, como Gendler falava do corpo, né? É o corpo, mas não corpo no sentido da carne, o campo do corpo, vamos dizer assim, tem todas as informações. O corpo está falando. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico. Ah, parece que eu esqueci alguma coisa. Quem está falando é o campo do corpo, a intuição, tudo isso junto. E aí, de repente, você... mas o que é mesmo que eu esqueci? Aí você fica pensando, o que eu esqueci? Não, pergunta para o corpo. O corpo foi que trouxe a informação. E ele sabe.
a gente vai sabendo muito mais a partir de um lugar sentido dentro de nós. E esse é o caminho do curso de transpessoal, que não é só para quem quer ser terapeuta, mas é também para quem está fazendo aí um caminho iniciático na vida, de ser guiado mais pelo ser essencial, ativar mais, abrir mais o cérebro pré-frontal para a sabedoria, para um saber muito além, e para mais do que um saber, é por um viver no estado de plenitude, de propósito, de graça infinita. É esse o caminho que a gente vai fazendo. E o Espaço Essência, ele está aí completando 25 anos de caminho, um caminho que é assim de muita profundidade. Então quem chega no Espaço Essência chega a partir de um caminho que já fez. Quem chega para fazer um curso transpessoal já fez um caminho aí, eu já fui para cá, para lá, mas aí eu vi um vídeo seu que falava isso, me tocou aqui dentro, então eu quero algo além, eu quero viver essa vida na quinta dimensão, essa vida transpessoal, essa vida a partir do ser essencial. E aí é um chamado que vem. Aí a persistência, né, no curso, a persistência nessa conexão com o campo do Espaço Essência, aí é um ego forte que já cedeu, que se alinhou com a essência e falou, tá, eu aceito aqui ser um servidor da minha alma, eu aceito ser um servidor da luz aqui na minha vida, né? Então, aí é um ego forte também. Então, por isso também que precisa raízes firmes. Sempre na meditação a gente fala do ancoramento na terra, enraizamento. Enraizamento, um vídeo que está disponível aqui no YouTube do Espaço Essência, é assim, ancorar energia na terra. Aí é um ego que faz, que cuida da vida prática, porque é esse ego que pode ter força suficiente para abrir o coração e para ir para um lugar de transcendência na vida, abrindo um mar de vida, de plenitude, porque quando a gente é movido a partir dos fluxos do ser essencial, a gente abre uma vida de bem-aventuranças, independente do que está acontecendo na vida, tem um lugar aqui preservado. E esse é o caminho quinta dimensão transpessoal. Espaço Essência.